O mundo assistiu com horror enquanto foguetes iluminavam o céu noturno. As explosões transformavam a escuridão em um espetáculo aterrorizante de luz e som, um lembrete constante da fragilidade da paz na região. Sirenes soavam, uma trilha sonora aterradora para o medo que tomava conta de israelenses e palestinos. As pessoas corriam para abrigos, buscando desesperadamente segurança em meio ao caos. O som das sirenes era um aviso constante de perigo iminente, uma realidade diária para muitos. Essa não era uma cena nova, era um eco doloroso de um conflito que se arrasta por mais de 7 décadas. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, a região tem sido palco de guerras, intifadas e negociações de paz fracassadas. Cada geração tem suas próprias memórias de violência e perda. A última erupção de violência entre Israel e Palestina trouxe uma nova onda de sofrimento e destruição, lembrando-nos de que a paz continua evasiva. As ruas, antes cheias de vida, agora estão cobertas de escombros. Famílias inteiras foram desfeitas e a reconstrução parece uma tarefa hercúlea. Mas o que está no cerne desse conflito aparentemente insolúvel? É uma questão de território, identidade e sobrevivência. Ambos os lados têm reivindicações profundas e emocionais sobre a terra, tornando qualquer solução extremamente complexa. Esta é uma história de dois povos, ambos reivindicando a mesma terra como sua. Para os israelenses, é a terra prometida, um refúgio após séculos de perseguição. Para os palestinos, é a terra de seus antepassados, onde suas raízes são profundas e suas memórias indeléveis. É uma tapeçaria complexa tecida a partir de queixas históricas, reivindicações religiosas e aspirações políticas. Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, está no centro dessa disputa, simbolizando a profundidade das divisões. Entender esse conflito exige mergulhar no passado, examinar as narrativas de ambos os lados e confrontar as duras realidades do presente. Somente através de um entendimento profundo e empático das histórias e sofrimentos de ambos os povos, podemos começar a vislumbrar um caminho para a paz. As raízes do conflito israelo-palestino remontam ao final do século XIX. Durante este período, a região era parte do Império Otomano, e a convivência entre diferentes grupos étnicos e religiosos era complexa. Com a ascensão do sionismo, um movimento que defendia um Estado judeu em sua terra ancestral, as tensões começaram a aumentar. O sionismo ganhou força especialmente na Europa, onde os judeus enfrentavam crescente antissemitismo e perseguição. Judeus enfrentando perseguição na Europa buscaram refúgio e autodeterminação na Palestina, uma terra já habitada por árabes, predominantemente muçulmanos. A imigração judaica para a Palestina aumentou significativamente no início do século XX, levando a um crescimento demográfico e econômico na região. Os britânicos, que controlavam a Palestina após a Primeira Guerra Mundial, alimentaram ainda mais o conflito com promessas contraditórias a judeus e árabes. A Declaração Balfour, de 1917, prometeu apoio à criação de um lar nacional judeu, enquanto os britânicos também prometeram independência aos árabes. Após o Holocausto, os horrores infligidos aos judeus europeus intensificaram o apoio internacional à criação de um Estado judeu. Milhares de sobreviventes do Holocausto buscaram uma nova vida na Palestina, aumentando a pressão para a criação de um Estado judeu. Em 1947, as Nações Unidas propuseram um plano de partição, dividindo a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Este plano foi aceito pelos líderes judeus, mas rejeitado pelos líderes árabes, levando a uma escalada de violência e ao início de um conflito que persiste até hoje. Para judeus e muçulmanos, a terra tem um profundo significado religioso. Jerusalém, sagrada para ambas as fés, está no centro do conflito. Para os judeus, é o local do antigo templo, um símbolo de sua aliança com Deus. Para os muçulmanos, é onde o profeta Maomé ascendeu ao céu, tornando-a sua terceira cidade mais sagrada. Reivindicações concorrentes aos mesmos locais sagrados, juntamente com diferentes narrativas religiosas, contribuem para a profunda animosidade e desconfiança que permeiam o conflito.
Cada lado vê as reivindicações do outro como uma ameaça à sua própria identidade religiosa e histórica, tornando o compromisso e a coexistência ainda mais desafiadores. A Guerra Árabe-Israelense de 1948 resultou na vitória de Israel e no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, um evento que eles chamam de Nakba, ou catástrofe. Esta guerra não apenas redesenhou o mapa da região, mas também criou uma crise de refugiados palestinos que continua até hoje. Os territórios palestinos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, capturados por Israel na Guerra dos 6 Dias de 1967, permanecem sob controle israelense. A expansão dos assentamentos israelenses nesses territórios, considerada ilegal pelo direito internacional, aumenta ainda mais as tensões e complica a possibilidade de uma solução de dois estados. O conflito israelo-palestino não é apenas uma questão regional. Ele ressoa no cenário global. O envolvimento de grandes potências, cada uma com seus próprios interesses no Oriente Médio, adiciona outra camada de complexidade. Os Estados Unidos, um aliado leal de Israel, muitas vezes atuaram como mediadores, mas seu suposto viés em relação a Israel tem gerado críticas. Os Estados Árabes, inicialmente hostis a Israel, têm gradualmente caminhado para a normalização das relações. No entanto, a situação dos palestinos continua sendo um grito de guerra em todo o mundo árabe, moldando a opinião pública e influenciando as políticas governamentais. Por trás da retórica política e das manobras geopolíticas estão as histórias humanas, as vidas dilaceradas por décadas de conflito. Cada rosto, cada lágrima, conta uma história de perda e resiliência. Civis palestinos em Gaza, vivendo sob um bloqueio incapacitante, enfrentam condições humanitárias terríveis. Seus movimentos são restritos, o acesso a necessidades básicas é limitado e a luta diária por água, comida e medicamentos é uma realidade constante. A ameaça constante de violência lança uma longa sombra sobre suas vidas, criando um ambiente onde a normalidade é um luxo inalcançável. Os israelenses também vivem com o medo constante de ataques de foguetes e atentados terroristas. A tensão é palpável e seu senso de segurança é abalado pelo conhecimento de que, a qualquer momento, suas vidas podem ser interrompidas pela violência. As sirenes de ataque aéreo e os abrigos antiaéreos tornaram-se parte do cotidiano, lembrando constantemente a fragilidade da paz. O conflito deixou cicatrizes profundas em ambas as sociedades, alimentando ciclos de ódio e perpetuando uma cultura de medo. No entanto, em meio a essa escuridão, há aqueles que ainda sonham com a paz, que acreditam na possibilidade de um futuro melhor. Eles mantêm viva a esperança de que um dia o ciclo de sofrimento possa ser quebrado. A busca pela paz tem sido uma jornada longa e árdua, marcada por momentos fugazes de esperança e incontáveis contratempos. Numerosos cessar-fogos foram negociados, apenas para serem destruídos por violência renovada. As conversas de paz, mediadas por atores internacionais, fracassaram repetidamente, não conseguindo superar as profundas divisões entre os dois lados. Os acordos de Oslo, assinados na década de 1990, ofereceram um vislumbre de esperança, mas o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin por um extremista judeu desferiu um golpe fatal no processo de paz. Desde então, a desconfiança e a animosidade só se aprofundaram, tornando o caminho para a paz ainda mais tortuoso. A solução de dois estados, antes a estrutura internacionalmente endossada para a paz, está agora em perigo. A expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, a fragmentação contínua dos territórios palestinos e a falta de vontade política de ambos os lados corroeram a viabilidade dessa solução. A comunidade internacional, antes unida em seu apoio a uma solução de dois estados, está cada vez mais dividida. Alguns argumentam que a realidade atual no terreno torna impossível um resultado de dois estados, enquanto outros sustentam que esse continua sendo o único caminho viável para uma paz justa e duradoura.